noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Feliz ano novo para todos. Primeira semana de 2024. Estamos ainda em ritmo de feliz ano novo, né? Todo mundo ainda animado, com grandes expectativas para o ano que se inicia. E estamos aqui nessa noite também festiva, como sempre, para mais uma noite de palestra pública, onde viemos em busca de conhecimento para nos ajudar nesse dia a dia, nessa nossa jornada evolutiva, em busca das nossas asas, né? Essas asas que nós desejamos tanto chegar. E aí, para começar, eu gostaria de dar os nossos recados habituais, né? Por enquanto, nós estamos só com essa palestra pública na quinta-feira à noite, uma atividade da casa. Nós temos o atendimento fraterno, que é às 7 horas da noite também na quinta-feira, mas o atendimento fraterno é mediante ao agendamento. Então, nas nossas redes sociais, você encontra o nosso contato para marcar o atendimento fraterno, que é aquela conversa onde a gente escuta de coração para coração, né? Você que está passando pelaquela dificuldade, aquele problema, quer conversar, desabafar. Então, se quiser procurar a gente está com a casa aberta, os nossos corações abertos, é só entrar na rede social, pegar o contato e agendar. E só em fevereiro que a gente volta com as palestras públicas no domingo, primeiro e terceiro domingo do mês, e os nossos cursos, né? No momento a gente está com o curso de passe, que é antes da palestra pública do domingo, também primeiro e terceiro domingo, né? Nós temos também um estudo da mediunidade e desenvolvimento, que também a gente só volta em fevereiro. E aí é um grupo fechado, mas venham e participem dos trabalhos da nossa casa, sejam voluntários, sejam trabalhador. A gente sempre está precisando de gente aqui para ajudar, para trabalhar aqui com a gente. Nós temos uma campanha, que é a campanha do quilo, né, onde a gente pede doações, quem quiser, quem puder, trazer as suas doações de alimentos não perecíveis. A gente junta tudo, faz cestas básicas e já está começando a distribuir com algumas pessoas que a gente conhece, naquele momento está precisando. Então, quem quiser e puder, venha e ajuda também. Se não puder trazer, entre em contato com a gente, que a gente vai buscar sem problema, tá bom? Hoje a gente vai ter os desafios da mulher na atualidade, com nossa irmã Márcia, como palestra, né? Um assunto sempre muito atual, né? Sempre nas nossas vidas, né? Eu como mulher, você mesmo sendo homem, sempre tem uma mulher linda e maravilhosa, especial, assim como eu, na vida de vocês homens, né? Então, hoje nós vamos ter essa palestra. Para a nossa harmonização, eu vou fazer uma leitura do nosso Vinha de Luz, né? Que é uma obra do Espírito Emmanuel, psicografada pelo nosso querido e amado Francisco Cândido Xavier. E eu abri aqui aos discípulos. Mas nós pregamos a Cristo aos gregos. Isso foi dito por Paulo 1, versículo 23. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação.
Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas. E, ainda agora, não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicólogos, que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. E nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra, que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante, da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo além do sacerdócio organizado, irmão dos sofredores, dos simples, dos necessitados. Os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos, atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. Entre eles, surge o continuador do Mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com escândalo, e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhes são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. Então é isso, gente. Os novos discípulos vão surgindo. Eu aqui disse que a maior dificuldade dos espiritistas cristãos são os obstáculos terríveis da cultura intoxicada. Eu vejo que, para mim, a maior dificuldade, como espiritista que me vejo, sou eu mesmo, né? E porque os exemplos de Nosso Senhor Jesus Cristo estão aí. E todo dia a gente escuta uma história dele, dele mesmo e um irmão da gente, né? E a gente tendo esse contato, buscando esses exemplos dele, talvez essas culturas intoxicadas não nos incomodassem tanto, não nos atrapalhassem tanto, né, nessa nossa jornada. Então vamos fazer a nossa prece inicial, né? Quem quiser se sentir à vontade, quiser fechar os olhos. Meu querido Mestre Jesus, nessa noite, estamos aqui mais uma vez, em busca dos teus ensinamentos, dos teus exemplos, das reflexões necessárias para o nosso dia a dia. Rogamos, Senhor, que nessa noite possamos estar abertos a entender esses ensinamentos. Pedimos o amparo espiritual que com certeza já vem sendo dado à nossa irmã Márcia, que ela possa ser inspirada na sua exposição. Possamos nós, nessa
nessa nossa pequenez, entender com os olhos e os ouvidos do coração. Todos aqueles que estão em casa e que venham assistir depois essa palestra também possam ser envolvidos em todo esse amparo, com todo esse amor e com todo o seu carinho. Todos os nossos amigos, familiares, os nossos vizinhos, eles possam sentir todas as nossas vibrações de amor e de carinho. Todos aqueles encarnados e encarnadas que tanto amamos possam sentir o nosso amor onde quer que esteja. Que a palestra possa vibrar em todos os cantos o seu amor e o carinho dos estudos da nossa irmã. Que assim seja. Que assim seja. Então, irmã Márcia, uma boa apresentação. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. É muito bom estar aqui. Gratidão, né? É uma gratidão imensa de poder estar aqui, agradecer a Deus em primeiro lugar e termos essa oportunidade, porque a gente gera muita expectativa, termina o ano, começa um novo ano, né? Então a gente gera aquela expectativa de que quando vamos começar um novo ano, tudo vai mudar, tudo se inicia, tudo é novo. E a gente gera aquela expectativa maravilhosa. Isso é bom para nós, porque nós precisamos desse sentimento de inovação, precisamos desse sentimento que nos impulsiona, né, para continuar essa caminhada. Mas, muitas vezes, como a própria mensagem veio trazer, nós precisamos cuidar para que essa energia, isso que nos impulsiona, não seja somente o material, né? Porque muitas vezes nós somos levados pelo material, né? Todas as coisas que nos regem, que nos movem, são tantas coisas oferecidas, né, para esse novo ano, tanta coisa material para a gente adquirir, para a gente fazer, são tantas oportunidades que a matéria nos oferece, que às vezes a gente até se perde, a gente depois se sente frustrado porque a gente não conseguiu fazer tudo que a gente tinha planejado. Então que a gente possa se fortalecer realmente e nos conhecer mais para que possamos lidar com esse ano com todas as nossas situações, com todas as nossas situações novas, né? Aproveitar as situações que nós temos de estar junto com aqueles que nós gostamos, aproveitar as situações e ajudar aqueles que têm dificuldade de amar, de reconhecer o amor. Né? Nós temos muitas vezes essas oportunidades e que esse ano possa ser para isso. A gente possa reconhecer essas oportunidades. Nessa noite a gente tem um motivo, né? Os desafios da mulher na atualidade. E por que falar tanto da mulher? Por que a mulher tem o dia da mulher? Tem o dia das mães? Por que a gente precisa falar tanto da mulher, gente? Porque lembra tanto desse ser. Às vezes até os homens falam, nossa, tem o dia do homem, mas ninguém lembra. Por que só lembra do dia da mulher? Porque a mulher realmente, ela tem uma missão especial. Ela tem uma dádiva especial que foi dada, né, já para ela, que é gerar a vida, o início de tudo. É a vida que ela gera. Já é uma grande missão que ela tem, não é verdade? E eu começo a nossa palestra falando sobre a família, que de todos os institutos sociais
Para quê? Para a vida. Para a nossa vida aqui, para o nosso acontecimento aqui. A família é um encontro. Ali nós temos oportunidades, sim, de crescer e podemos praticar. A gente já começa ali quando a gente tem a família. Hoje a gente já começa, vai gerar um ser, né? Recebe uma criança. Ou muitas vezes, hoje os casais, né, não têm filhos, optam não ter filhos. Mas quando os casais se dedicam a obras maravilhosas, se dedicam a outras pessoas, casais que têm crianças que vão a institutos, se dedicam, fazem. Nós temos muitas obras boas, né? Mulheres que se dedicam no trabalho mesmo, fazem um trabalho, mas um trabalho com amor, né? Divulgam, ajudam as pessoas a se melhorar, ajudam as pessoas a prosperar, porque isso é oportuno para nós. Nós precisamos disso. Nós precisamos nos melhorar. Nós precisamos sempre progredir. Precisamos sempre buscar o nosso melhor. E isso inicia na família. Na família nós temos essa oportunidade. E da família nós vamos ter um contato com a sociedade, na escola, no trabalho, com meus amigos, depois quando fizer a minha família, ou quando eu for para fora do país trabalhar, ou então quando eu começar a fazer um trabalho social. Tudo começa naquela célulazinha e eu vou distribuir tudo que eu aprendi para os demais. E assim a gente vai progredindo. Mas a mulher, ela já acumulou tantas funções, né? Ela já guerreira, a rainha, sacerdotisa, já fomos queimadas como bruxa, né? Mas mesmo tendo todos esses títulos, nunca deixamos de ser filha, esposa, dona de casa, mãe, e agora nós somos ainda profissionais, né? Agora nós temos muitas atribuições, nos formamos, né? Estudamos, e cada vez mais a gente vê que as mulheres também estão em todos os lugares, em todos os setores. E a gente não vê mais aquela distinção, né, de é mulher, o homem, que a mulher ela também tem a capacidade intelectual de estudar e de poder fazer. Mas aí a gente vem perguntar, como se a mulher já não fizesse muito, a mulher em peso, ela mantém o seu foco na espiritualidade, independente da religião. Geralmente é a mulher que cuida desse lado. De uma forma ou de outra, se ela não segue religião nenhuma, sempre a mulher tem uma capacidade maior de transmitir sentimentos, de receber, de ouvir, de socializar, de juntar as pessoas, de compreender, de ouvir. E na maioria delas, quando a gente tem essas células, né, as famílias, é a mulher que vai procurar então o lado espiritual, que vai transmitir esses ensinamentos na família. Tem estudos de que a mulher sempre tem mais sensibilidade desse lado. E que é o lado feminino, o lado do sentimento, o lado do amor, o lado fraterno. E o lado do homem é o lado, na verdade, do equilíbrio, o lado da força, né? O lado de resolver as coisas da razão, né? Porque nós precisamos do lado razão também. Mas todos nós temos um pouco de cada. Né? A psicologia até explica isso. Nós temos um pouco do lado masculino e o feminino. Nós temos sempre que ter eles equilibrados. Mas
mas os dois são muito importantes. No Livro dos Espíritos, o professor Hipólito de Leão, Denizar Rivail, que é Allan Kardec, nas questões 200 e 202, ele já trazia um alerta sobre a igualdade de direito entre os sexos, que é muito discutido. E nós temos razões de discutir isso, porque a mulher, desde a sua criação, ela sempre, agora, né, claro, né, ainda temos situações em países que as mulheres são muito discriminadas, mas nós já ganhamos muitas leis que nos protegem, mas as mulheres, elas despertaram muito medo, né, por essa questão da mulher ter essa influência, né, porque as mulheres, o que elas educavam homens, educavam reis, educavam rainhas. Então as mulheres têm essa capacidade, né? Elas têm essa capacidade de educar, elas têm essa capacidade de incentivar, de gerar esses sentimentos. E por muito tempo isso foi temido, porque a razão sempre precisou predominar por um período. Então por isso muitas vezes era visto não de uma forma correta, né? E as mulheres foram muito mantidas somente no lar, não tinham o dom da palavra, não podiam falar, não podiam participar, porque achava-se que a mulher perturbava tudo, que a mulher não tinha a mesma capacidade que o homem. E aqui na questão 200 ele pergunta: tem sexo os espíritos? Não, como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então, na verdade, os espíritos não têm sexo. Quando nós estamos aqui encarnados, sim, nós fizemos uma programação, nós fizemos uma opção, né, por vir aqui do sexo masculino, feminino, conforme o que precisamos aqui fazer no nosso plano, mas quando nós estamos desencarnados e conforme a nossa evolução moral e espiritual, né, a gente vai manter uma aparência, mas nós não temos sexo feminino e masculino. Nós vamos desenvolver as duas características, o masculino e o feminino. Mas, assim, quais seriam os maiores desafios das mulheres? A cada dia que passa, mais funções são abraçadas por elas. Muitas são as preocupações que recaem sobre seus ombros. Além de cuidar da casa, além de cuidar dos filhos, quando chegou a época de que nós resolvemos sair de casa e trabalhar, muitas outras atividades caíram em nossos ombros, porque daí nós precisávamos ser responsáveis por tudo. Além do lar e dos filhos, nós saímos de casa, fomos trabalhar e assim tínhamos que dar conta de tudo. Porque foi meio assim, quer trabalhar, vai trabalhar, mas vai ter que continuar dando conta de tudo que tem dentro de casa. Nós chegamos a essa fase. Então, como superar o preconceito, trabalhar e complementar a renda familiar, fazer as compras da casa com menor custo e melhor qualidade, manter o aconchego do lar e a casa limpa, educar os filhos mesmo passando grande parte do dia sem conviver com eles, ser uma boa companheira, contornar os imprevistos. Como fazer isso tudo? Como conseguir isso tudo? E ainda desenvolver sua espiritualidade para ter uma base forte para fazer e aguentar tudo isso. Então nós passamos por toda essa fase, conhecemos toda essa fase, de sair do nosso lar, ter a liberdade de optar em trabalhar, mas aí veio essa carga toda.
por muito tempo nós esquecemos que não estamos sós, não precisamos fazer isso sozinhos. Mas a sociedade cobrava isso. A sociedade cobrava de que nós tínhamos que fazer sozinhos. E ainda, se vocês se sentem cansadas, é porque de uma forma ou de outra vivenciam isso todos os dias. Mas precisamos lembrar que uma das maiores dificuldades enfrentadas é não nos perdermos pelo caminho, porque muitas de nós ainda acreditam que tudo isso é sua atribuição, mesmo tendo alguém com quem dividir, e se não fizer sozinha, falhará. Vendo dessa forma, parece que ser mulher é tão injusto, não é? Muitas de nós, às vezes, achamos que temos que fazer tudo, temos que ser perfeitas em tudo, né? No trabalho, no estudo, né? Precisamos ser perfeitas no lar, com os filhos, né? E cada vez mais nós queremos nos capacitar mais, esquecendo às vezes que as coisas mais simples ficaram atrás. As coisas mais simples que nós precisamos às vezes fazer e deixar outras coisas que esse mundo material nos cobra, e que às vezes muitos modismos, não podemos dizer assim, né, que cada vez mais são, como é que se fala a palavra, estereótipos, né, que nós temos que obedecer, né, estar sempre bem, sempre bonita, sempre em dia, né, nas mídias, muitas fotos, muitos vídeos, tudo isso nos toma tempo. E esses dias até eu vi um vídeo de uma psiquiatra, e ela explicou que hoje as pessoas, elas perdem tanto tempo fazendo vídeos e fotos durante os eventos de família, durante um show, durante uma reunião, e aquele vídeo não vai ficar gravado na memória, porque você não acompanhou, você só olhou na câmera. Então ela mostrou esses dias num show, não lembro lá, mas é um cantor bem famoso. Ele pediu para que todos desligassem o celular. Que todos desligassem o celular e agora me acompanhem com os olhos. E cantem comigo. Então nós estamos perdendo momentos preciosos. Porque nós queremos acompanhar tudo, mas nós nunca voltaremos, nunca vamos regredir. Isso não vai acontecer, porque o que foi conquistado, já foi conquistado. A evolução já aconteceu. As mulheres não podem mais chegar naquela época em que elas não tinham poder de palavra, não podiam falar, não podiam estudar, não podiam trabalhar. Mas talvez chegou um momento que temos um pouquinho mais de equilíbrio, família, né? Pessoal, porque muitas coisas estão, pequenas coisas, né? Mas aquelas coisas que são importantes para a nossa vivência, importantes para a nossa saúde psicológica, para a nossa saúde mental. Porque quando nós carregamos muitas coisas, queremos ser perfeitas em tudo, muitas vezes podemos adoecer, né? Porque nós somos perfeitas em tudo. Aí aqui, ele diz, mas espiritualmente você sabia que o Espírito é quem escolhe vir como homem e como mulher? Segundo o livro dos Espíritos, na questão 201, somos espíritos que vimos nesse planeta, umas vezes como homens e outras como mulheres, pois o espírito não tem sexo. Então, se viemos como uma mulher, fomos nós que escolhemos. E se essa escolha foi feita por nós com base nas provas que escolhemos vivenciar, então, seja onde nascemos, a nossa realidade que tivermos, tudo que está acontecendo em nossa existência baseado no nosso gênero e escolhas que fizemos,
Tudo está dentro dos parâmetros de nossa programação de vida e esse tudo é pelo bem da nossa evolução espiritual. Então, aqui nós podemos ver, né, que tudo é programado. Nós viemos para cá, nós escolhemos e por muitas vezes passamos realmente por dificuldades, muitas provas. Nós escolhemos ter uma família, alguns não, alguns escolhem dedicar-se ao trabalho e fazem um grande trabalho, né? Conseguem, por meio desse trabalho, auxiliar aos outros, né? Fazem um trabalho de que indiretamente auxiliam as pessoas, a sociedade. Então são muitas coisas que hoje nós temos, muitas oportunidades de aplicar esses sentimentos, essas dádivas que o Espiritismo fala, o lado de dentro que a mulher tem, né, para aplicar aos outros, de auxiliar os outros, de desenvolver isso e auxiliar. Quando ver, nós estamos começando pela família. Né? Quando eu digo família, são todos, pai, mãe, primos. Quando vê, se nós estamos sendo um pouquinho mais coerentes, mais pacientes, mais equilibrados, colocando isso na prática, nós estamos melhorando o nosso ambiente. Porque o desequilíbrio hoje que se vê na sociedade é o quê? É o desequilíbrio da família. Tudo vem também. Não tem mais o diálogo, não tem mais o almoço na mesa, todo mundo junto. Ah, mas só dá briga. A briga é necessária. A treta existe. Eu vi um vídeo essa semana de uma família viajando no carro, e daí todo mundo bem, todo mundo se conversando, numa boa, daqui a pouco eles começaram a gritar, a criança chorar, e eles, não, vamos voltar pra casa. É isso. É normal. A gente finge até que não tem, quando a gente tira uma foto bonita, né? A gente olha para uma foto, nossa, que coisa linda. Não é assim, gente, não funciona dessa maneira. Então, para quem acredita na misericórdia divina, essa verdade pareceria óbvia demais. Porém, todos nós questionamos Deus quando estamos passando por privações e preconceitos, dores e sofrimentos. E vemos outros com sobra de felicidade. Ah, quando a gente vê alguém que está feliz, alguém que está, né, ali e tal, aí a gente já, não. Eu tenho que fazer isso também. Essa ali fez alguma coisa diferente, ali está, assim, um pouquinho mais bonitinho, sobrancelha diferente, né? A felicidade hoje está muito baseada nisso. A nossa felicidade está aqui, dentro de nós. A felicidade ela vem de dentro para fora. São os nossos sentimentos que nós temos que trabalhar. Nos conhecer. O que nós sentimos? Por que estou sentindo isso? O ponto é que homens e mulheres, segundo as leis divinas, têm os mesmos direitos, porque ambos foram criados com a mesma capacidade intelectual e a mesma faculdade para progredirem segundo as suas escolhas. Questão 817 do Livro dos Espíritos. Mas não podemos ter as mesmas obrigações, diz Kardec, comentando a questão 202. Como devem progredir em tudo, cada sexo, cada posição social oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Cada encarnação, cada experiência é um progresso moral e intelectual. E se a gente ficar só preocupado em se igualar, meu marido não faz isso, meu pai não faz isso, a minha mãe não faz aquilo, um completa o outro. O que aquele não consegue fazer, eu faço. O que eu não consigo fazer, o outro faz. E é assim que funciona. Se a gente observar, é muito isso. A mulher tem uma força emocional imensa. Quando o filho adoece, quando o filho tem um problema, geralmente é a mãe que
lá, pensa, inspira, chora, né? Mas não tem um negócio. O homem já quando descamba uma coisa, quebra um negócio, destrói lá, às vezes amanhã. Então, todos os dois têm a sua função. E é isso que nós precisamos reiniciar começar a reaprender isso. Que não é uma briga, não é uma disputa, é um complemento. E, claro, hoje nós já temos muitos relacionamentos, né? Do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher. Isso, na verdade, na doutrina espírita é explicado, é compreensível, mas é um caso para uma outra palestra. Mas o motivo é esse, porque nós somos espíritos que reencarnam diversas vezes, como homem e como mulher. E a importância é o amor. O amor entre as criaturas, o amor, o respeito. É isso que nós devemos ter em nossa mente. Mas prestar muita atenção em muitas coisas, que a própria, não sei se é publicidade ou mídia que se fala, mas às vezes a gente fica muito, ver o que realmente é verdade, o que é importante. A questão 202, então, ela fala assim, quando errante, quem prefere o espírito encarnar o corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas que hajam de passar. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona aprovações e deveres especiais, como a gente já tinha visto antes. Então, adicionalmente, o Livro dos Espíritos possui um capítulo dedicado à lei da igualdade, o qual possui um item dedicado à igualdade dos direitos do homem e da mulher. É interessante perceber os questionamentos feitos naquele momento e as respostas claras e objetivas dos Espíritos, não deixando margem a dúvidas. E aqui a gente vem, eu tirei isso aqui do SOS Família, que diz assim, solicitaste a bênção da presença dos que te cercam em casa, para librares com segurança nos sinos para onde rumas, do teu projeto de encarnação, do teu projeto de progresso. Sem eles, faltariam bases para teus pés jornadeiros. São eles os parentes severos, nos trajes de verdugos inclementes, a lição de paciência que necessitas viver, aprendendo a amar os difíceis de amor, para te candidatares ao amor, a amar a todos que amam. Então, a nossa missão, a nossa verdadeira missão é a caridade, é o amor, a compreensão, a benevolência. Ser o homem de bem, porque o homem é o ser, a criatura. Depois nós temos o homem e a mulher. O diálogo da família. A falta de diálogo afasta a família, prejudica a comunicação entre eles. O diálogo não deve ser oportunidade de interrogatório, onde somente um fala e não ouve o outro. O silêncio é muito importante no diálogo, saber ouvir, o mais importante. Ter empatia, nos colocar no lugar do outro, interagir com os familiares, faz parte do diálogo no processo de conhecimento uns dos outros. Na questão 822, nos esclarece os direitos das mulheres e a sua função social. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça é esse: não façai aos outros o que não querereis que vos fizessem.
Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Dos direitos, sim. Das funções, não. Precisa que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher. Cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbaria. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sobre esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Não é nosso progresso realmente, mas que nós temos as nossas funções, as nossas aptidões. E nós passamos por essa fase, nós colocamos essa competição, tem que ser algo muito saudável. E hoje eu vejo assim que existe até um preconceito contrário, porque muitas mulheres optando em ficar no lar para cuidar dos filhos, para cuidar da educação, porque é algo que exerce muita dedicação e é um trabalho diário, sempre. E parece que existe assim um preconceito a isso, da mulher ficar lá, você vai ficar só em casa. Então eu penso que isso, conforme dizem que a doutrina espírita, precisa ser respeitado. São coisas que a sociedade está vendo que precisa, e muitas estão optando mesmo por isso. Porque não é fácil, Às vezes tem 3, 4 filhos, colocar os filhos todos na creche, os 2 trabalhar, então é uma opção que se faz. Então, quando consegue fazer isso, tem muitas trabalham de casa, tem trabalhos que hoje é muito mais fácil, trabalhos online, consegue conciliar, é muito melhor para a própria educação dos pequenos. Que as funções para as quais a mulher é destinada pela natureza são tão importantes e até maiores que as dos homens, pois além de poder desenvolver outro ser, é ela quem dá as primeiras noções da vida. Vemos que é um enorme desafio quando reencarnamos mulher em um mundo que há séculos cultua a soberania do homem, em que a ignorância ainda predomina sobre muitos de nós, homens ou mulheres, desvalorizando até quem nos gerou. Mesmo assim, escolhemos ser mulher pela certeza de que as experiências que iremos vivenciar nos curariam de nossa ignorância, nos sensibilizaram para ensinar e suportar com fé as adversidades da vida. E que, ao voltarmos para o plano espiritual, nos sentimos libertas de nossas paixões íntimas, o que talvez não conseguiríamos se estivéssemos vivendo como homens. Por isso, toda mulher precisa voltar a sua atenção ao seu mundo pessoal e ao coletivo, se valorizar e também a toda mulher que está lutando para ser alguém de bem, fazendo o que é possível, educando seus filhos, familiares e amigos, para que tirem de suas consciências o preconceito secular que nos acompanha e os ajudem a viver pautados no respeito pelo ser maravilhoso que é a mulher, para que assim todos nós, homens e mulheres, ao nos vermos lado a lado, sejamos como verdadeiros parceiros nessa estrada evolutiva chamada vida. É o Livro dos Espíritos, questão 201, 202, 817 a 822. Está no Livro dos Espíritos, tá? Então aqui nós vemos que é muito valorizada a questão da mulher, de realmente ter esse equilíbrio, de sempre estar valorizando
passamos por uma jornada muito dolorosa. Mestre Jesus, ele deu mostra disso, né? Nós temos episódios na Bíblia como Maria Madalena, Joana de Cusa, a sua própria mãe, Maria, né? Madalena foi uma mulher que por muito tempo ela trilhou o caminho livre, como ela quis, né? Ela trilhou o caminho e ela era uma mulher já ela tinha mais dinheiro, mais conhecimento, e ela vivia livre mesmo, aproveitava a vida como ela queria. E em certo momento da vida dela, quando ela estava muito oprimida pelos seus pensamentos, ela já não queria mais viver daquele jeito, porque ela não via mais sentido de viver daquele jeito. Ela tinha uma tristeza muito grande, né, porque ela não se sentia bem, né, e ela era muito julgada por isso, né, na sociedade. Imagina uma mulher na época sair com diversos homens e assim, ela não tinha aceitação nenhuma na sociedade, assim, né? E quando ela soube que existia, né, Jesus, que teve um encontro com ele, ela não estava bem, ela ficou muito admirada, porque Jesus, ele recebeu ela igual, conversou com ela, escutou ela, ouviu ela. E isso, naquela época, não acontecia isso. Não existia um homem ouvir uma mulher. Ouvir suas queixas, seus problemas, suas dores. A mulher não tinha dor. Ela tinha que fazer o que ela tinha que fazer, porque ela não ia sofrer. Agora, se ela fizesse alguma coisa fora, ela estava no pecado. Aí ela estava fora, e não tinha o que fazer por ela. Ele tratava essas mulheres com muito amor, com muito carinho. Incentivava elas, que elas tinham um lugar, né? Foi acho que até a mãe de Pedro, né? Não sei quem, se era a esposa de Pedro, que ele incentivou ela a sentar à mesa, porque na época eles sentavam no chão e tinha uma mesinha assim no centro, né? Então eram os homens que sentavam, as mulheres serviam e os homens sentavam. E ele convidou, sente conosco. Não, Pedro na época ficou, como isso, Senhor? Ela é mulher, sente-se conosco, venha partilhar conosco. Ela, não, como depois? Elas comiam depois ou comiam antes? Não, pode sentar. Precisamos iniciar uma partilha. E daí começaram, né, os evangelhos, as histórias, as parábolas. Ele reunia, né, as mulheres, os homens, as crianças, então comiam, ele fazia dissertação, né, das parábolas juntos. E ali ele já começou a quebrar alguns paradigmas. Isso começou ali, lá no templo, né? Chegou no templo, como ele está quebrando isso, né? Como pode conversar com mulheres, conversar com doentes, pessoas que não são dignas. Então dali ele já começou, né? Quando ele acolhe Maria Madalena, abraça Maria Madalena, tu queres, né? Queres seguir-me? Queres mudar minha vida? E ela aceita. E ela diz que nunca sentiu algo parecido. Um amor, ela disse, mas não era um amor, era um amor que curava, um amor que consolava. Então, desde aquela época, já as mulheres vêm procurado, mesmo sendo, muitas vezes, sem a dom da palavra, consolavam aqueles. Então, é esse equilíbrio que nós temos que procurar. Os tempos mudaram, os costumes em parte também, as necessidades aumentaram, as mulheres, em considerável número,
passaram a trabalhar dentro e fora de casa em jornada dupla, com o ônus dobrado a toda evidência. No entanto, não ficaram liberadas de seu compromisso maior: preparar o ser humano futuro. Assim, junto a seus filhos, é que a mulher encontra oportunidades exuberantes de avançar no espírito. O espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, lembra que a mulher, mãe, vive por si e por seus filhos e deverá guardar a certeza do quanto ela influirá sobre as vidas dos seus, quer isso esteja consciente ou não. Quando for trabalhar fora de casa, imprescindível se faz não mergulhar na mania da fuga do lar, sem razão e sem lógica, assim como não se escravizar pela moda para não ser empurrada para a superficialidade. A mulher entretida com seus rebentos esquece-se um pouco das misérias vastas que se espalham ao redor. Tendo menos tempo para lamentá-las ou maldizer as coisas negativas, assim o Senhor conta com a mulher para educar e amar, instruir e orientar com firmeza e disposição. E o mundo muda-se para melhor. E aqui o que eu tenho é Jesus contigo. Ame sua família. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinha de paz para todos. Esse é do livro Joana de Ângeles, SOS Família. Então, as mulheres, elas têm realmente uma missão muito importante, né? Isso está escrito em vários livros. Deus nos concedeu essa dádiva. E se nós não temos a dádiva de ser mãe, nós temos essa dádiva para retribuir a muitos outros esse sentimento, esse amor, essa caridade, junto, homens e mulheres, nos amando, né, com respeito, com benignidade, para poder iniciar essa jornada, essa mudança que nós tantos queremos. A gente almeja tanto essa mudança. Essa mudança não está fora, ela está aqui dentro. Ela começa aqui dentro. Quando nós começamos a valorizar o que nós temos aqui dentro, nós começamos a fazer diz os 5 S, né? Aqueles sentimentos que aparecem no nosso coração. Opa, eu posso melhorar isso. A gente começa a ter mais paciência, mais resiliência com as coisas que nos acontecem, e a gente consegue auxiliar mais e compreender cada vez mais que nós somos espíritos e não estamos aqui por um acaso. Sempre, 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 sempre estamos sendo auxiliados, sempre tendo um auxílio do nosso lado, um Pai que nos ama muito. Então, essa mensagem que eu tenho aqui, eu sei que talvez muitos esperassem mais, né? Espero que não julguem de uma forma, mas é realmente um aprendizado, algo que nós temos que iniciar agora, né? Aprender a dar valor a essas coisas simples que nós temos. E quando nós valorizamos essas coisas pequenas, nós podemos fazer grandes coisas. Muito obrigada a todos. Agora vamos fazer a nossa prece. Quem se sentir à vontade, podemos fechar nossos olhos, agradecer a Deus a oportunidade, a esse novo ano que se inicia. Que todas as famílias, todas as mulheres tenham a oportunidade de conhecer o amor, a paz, o equilíbrio, de ter em seus corações o reconhecimento de quanto é importante
possam, Senhor, ser auxiliadas para contribuir junto, homens e mulheres, para a transformação desse nosso planeta maravilhoso que o Senhor nos concedeu a oportunidade de estar aqui para mais um aprendizado. Muito obrigada.